Boa tarde, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos, que Deus abençoe a sua noite, o seu sono, o seu descanso, amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando por resgate, por livramento, tá bom? E nós vamos ler, irmãos, o Salmo 70 e depois a gente vai ler o livro de Êxodo capítulo 14, versículo 13, tá bom? Então a gente vai ler o Salmo 70. Por favor, Deus, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: Ah, agora o pegamos. Alegrem-se e exultem, porém, todos que te buscam, todos que amam tua salvação, digam sempre: Tu és grande. Quanto a mim, pobre e aflito, vem depressa me socorrer, ó Deus. Tu és meu auxílio e minha salvação. Ó Senhor, não te demores. Agora, irmãos, a gente vai lá para o livro de Êxodo 14, versículo 13. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Tão somente acalme-se. Deus, Ele vai entrar e Ele vai te dar livramento. Livramento do que está te oprimindo, livramento de todo o atrapalho que está no seu caminho, livramento de tudo aquilo que está vindo como um rolo compressor sobre você, livramento de tudo aquilo que aos seus olhos parece que... Sabe quando a gente passa por situações, irmãos, que a gente pensa assim: meu Deus, eu não vou ficar livre disso. Sabe que isso aqui não vai mudar? A gente faz o que pode. Sabe, a gente movimenta, a gente faz o que pode. Mas parece que tem coisas que elas caminham com a gente, tem problemas que parece que caminham com a gente igual sombra. Mas independente de qual seja o problema, que está caminhando com você igual sombra, que está te oprimindo, que está te angustiando, que está te perturbando, independente do que seja isso, que está roubando o seu sono, a sua paz, a sua alegria, que está roubando os seus recursos, Deus, Ele vai entrar e vai te dar livramento. Ele vai te dar livramento de algo que está te oprimindo. O Senhor, Ele vai vir depressa em teu socorro. Deus, Ele vai vir depressa. Ele vai vir depressa para socorrer filhos aqui, que estão debaixo de forte ataque espiritual. Filhos aqui, que estão caminhando na presença do Senhor, se esforçando para sair do Egito, como a palavra aqui diz. Irmãos, Deus, Ele vê. Ele vê a nossa imperfeição, vê. Ele vê a nossa desobediência, vê. Nossa teimosia, vê. Ele vê que muitas vezes a gente anda sem falta de juízo, vê. Mas Ele sabe, irmãos, Ele também vê que a gente se esforça em muita coisa. Que a gente, sabe, paga o preço de diversas maneiras. Mesmo que a nossa balança ainda esteja desequilibrada. Sabe, quando às vezes a gente vê assim: não, eu preciso melhorar tanto ainda em muita coisa, eu estou conseguindo obedecer tão pouco. Mesmo que você consiga olhar e falar assim: minha balança está tão desequilibrada, eu estou errando tanto, eu estou caindo tanto nos mesmos erros. Eu tô com tanta dificuldade de obedecer Deus nisso aqui. Eu já entendi, mas eu tô com tanta fraqueza, eu tô com tanta dificuldade. Aí você olha pro outro lado da balança e pensa: isso aqui eu já consegui obedecer, isso aqui eu já consegui melhorar, isso aqui eu já consegui fazer. Então, às vezes você vê a balança da obediência, sabe? Faltando muito na balança da obediência, e a balança da desobediência tá com muito excesso. Está sobressaindo. Mas mesmo assim, entenda que Deus, Ele vê o seu esforço, Ele vê que você está lutando para sair do Egito.
Ele vê que você já entendeu que não é a vontade dele que você permaneça no Egito. Ele vê que você já entendeu que não é a vontade dele que você permaneça em alguns hábitos. E ele entende que a nossa luta é espiritual. É por isso que é difícil, irmãos. É por isso que eu falo que tem coisas que a gente precisa ter bem o entendimento delas, porque vencer elas não é fácil. Sabe, irmãos, eu sei que não é fácil vencer certas coisas, mas eu sei que é importantíssimo a gente ter o discernimento de certas coisas, a gente ter o entendimento. A gente precisa olhar e falar assim: eu estou enxergando que isso aqui é Egito. Eu quero passar longe disso, eu quero sair disso, eu quero sair desse hábito, eu quero sair desse lugar. De manhã a gente orou, né, para Deus, ele contra as armadilhas do inimigo, para Deus ele nos livrar das garras dos perversos e nos dar discernimento das armadilhas que o inimigo tem colocado no nosso caminho. Vencer o ciúme, irmãos, independente de quais sejam as características dele, não é fácil. O ciúme ele tem muitas faces, muitas máscaras, muitas características, e não é fácil vencer o ciúme. Mas a gente tem que descobrir ele, entende? Eu tenho que descobrir ele, eu tenho que saber como ele age em mim. Então tem coisas que é Egito. Tem coisas, irmãos, que a gente tem que identificar. Eu tenho que saber identificar o que me destrói. Eu tenho que saber identificar o que me mantém num cativeiro. Cativeiro, Egito, irmãos, é cativeiro. Egito é prisão. Egito é lugar que ali como escravo não tem prosperidade. Ali como escravo não tem liberdade. Nós somos livres em Cristo, mas o que vem do inimigo é escravidão. Quando nós somos escravos do pecado, nós estamos sujeitos a tudo quanto é coisa ruim, que é o salário do pecado. Então tem um salário para o pecado. Entende? O salário, o pecado, ele gera um salário, ele gera uma consequência. Então tem coisas que é pecado e a gente tem que enxergar como pecado. Tem coisas que é errado e a gente tem que enxergar como errado. Tem coisas que são malignas, que são nocivas, e a gente tem que enxergar elas como elas são de fato. Deus, ele liberta os presos e os faz prosperar. Aqui, o Senhor, ele tinha entregado uma palavra para Moisés, e Moisés estava entregando a palavra para o povo. Deus, ele estava pelejando com aquele povo. Não é que Deus estava se esforçando, não é que estava difícil para Deus, que Deus estava cansado, que Deus estava perdendo batalha. Não, não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Só que Deus, ele faz as coisas, irmãos, por processos. Veja, se Deus quisesse, ele poderia ter tirado o povo no primeiro dia que ele enviou Moisés. Deus poderia ter feito isso se ele quisesse. Ele poderia ter convencido o faraó se ele quisesse. Ter dado um sonho para faraó. Ter mostrado o poder dele para faraó em sonho, para o faraó libertar. Quando Deus ele não quis que Labão atacasse Jacó, Deus, ele apareceu para Labão e falou: não fala nada para o meu servo Jacó, nem de bem nem de mal. Labão, você já aprontou muito até aqui, e agora eu não te autorizo a mexer com meu servo Jacó. Então Deus, ele estava fazendo justiça na vida de Jacó. Ele deixou Labão enganar, ele deixou Labão aprontar, porque ele também estava tratando com Jacó. Tinha um propósito naquilo tudo. Só que quando chegou o momento, a hora daquele propósito encerrar, o que Deus fez? Ele apareceu para Labão. Labão foi quente que ia pôr a mão em Jacó, mas Deus freou Labão, falou: não vai não, não vai não, não vai não. Quando Jesus, ele foi interrogado, né, quando ele estava indo para a cruz, quando ele estava sendo julgado, o que ele falou? Olha, vocês não teriam colocado a mão em mim, vocês não teriam nenhum poder sobre mim se esse poder não tivesse sido dado pelo meu Pai. Jesus sabia que ele estava ali naquela condição porque Deus queria que ele estivesse ali. Que nenhum poder nada poderia tocar nele se Deus não permitisse.
Então ele entendia que se ele quisesse, ele pediria legiões de anjos e aquilo ali tudo mudaria. Ele poderia falar e muita coisa acontecer. Mas ele entendia que ele estava envolvido numa obra que envolvia um processo. Entende? Então tem coisas, irmãos, que a gente não compreende, mas a gente está envolvido num processo. Se Deus quisesse, ele teria tirado o povo do Egito no primeiro dia. Mas o povo estava passando por um processo de libertação. Aquela libertação, ela não seria uma libertação que aconteceria de uma forma instantânea. Moisés ia ter experiências, o povo ia ter experiências, o faraó ia ter experiências, os egípcios iam ter experiências. Deus estava trabalhando em um projeto de libertação, mas que ia envolver muitas e muitas e muitas pequenas coisas, muitas pessoas, pequenas e grandes coisas. Entende? Então, irmãos, tem muitas coisas que a gente não compreende, mas é processo. É processo. Então eu sei que tem coisas que a gente ouve e a gente não compreende na totalidade. A gente não consegue obedecer na totalidade. Mas a gente tem que ouvir. A gente tem que procurar ouvir. A gente tem que procurar entender. Procurar crescer naquele entendimento, naquele discernimento. Quando uma pessoa pensa, ela vai para a faculdade de medicina, ela não vai aprender tudo que ela aprende na faculdade num único dia. Depois que ela formar, então ela vai ter um processo de aprendizagem até ela formar. Depois que ela formar, ela vai, além de exercer a profissão, ela vai continuar aprendendo. Ela pode continuar estudando, ela pode continuar se aperfeiçoando, se aprimorando naquilo, mas o próprio fato dela estar ali lidando com aquilo, ela também vai crescer, ela vai aprender coisas mediante a rotina dela está envolvida ali. Então entende? Entende como que funciona? Então às vezes você ouve uma palavra que ela entra no coração, se você deixa ela entrar no seu coração, à medida que você vai caminhando com o Senhor, ele vai aumentando o seu discernimento sobre aquela palavra, o seu entendimento sobre aquela palavra. Eu lembro, irmãos, vou tocar no assunto do ciúme, porque foi o assunto da nossa oração da manhã. Eu lembro que quando Deus, há muitos anos atrás, começou a me ensinar sobre o ciúme, Deus ele foi me ensinando sobre o ciúme por partes. Eu tive um entendimento com relação ao ciúme sobre um assunto. Então ali eu comecei a praticar com relação àquele assunto. Daqui a pouco Deus me ensinou uma outra coisa do ciúme. E aí ele foi. E é assim até hoje. Entende? Então a gente não pode achar que a gente já aprendeu o suficiente, já entendeu o suficiente. A gente tem que entender, Pai, eu quero crescer em discernimento, porque eu quero sair do Egito. Eu quero sair de tudo que é prisão, de tudo que é cativeiro. Por quê? Para a gente viver o projeto de Deus, a gente tem que sair dos cativeiros que a gente precisa sair. Porque, irmãos, veja, Deus ele pode fazer uma pessoa entrar na promessa gradativamente, ou ele pode fazer uma pessoa, ele preparar a pessoa, né? E de repente ela entra na promessa, ou ela pode ficar igual o povo ali rodeando no deserto, rodeando a promessa, mas não tomando posse dela na totalidade. Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem que permitir Deus trabalhar em nós durante o processo. Deus precisa trabalhar coisas em nós e a gente precisa deixar Ele trabalhar. Então algumas coisas que Deus fala não é a resposta que a gente queria que Ele desse, mas é a resposta que a gente precisa para sair do cativeiro. Entende? Como que eu vou ver a ordem entrando? Como que eu vou ver a prosperidade entrando se eu não deixo Deus me tirar, me resgatar? Imagina Deus lá no Egito. Luciana, vem. Moisés está te chamando, Luciana. Arreda o pé daí, mulher. E eu tô lá, não, Deus. Esse deserto aí, eu não sei se vai ter o que comer aí nesse deserto. E como é que vai fazer com a água, Deus? Veja aí, imagina eu lá no Egito, brigando com Deus. Senhor, vai ter água no deserto para mim?
Vai ter comida? Quanto tempo eu vou ficar no deserto para chegar em Canaã? É 3 dias? É 30 dias? Imagina Deus falando, Luciana, vem. Luciana, vem. E eu, agarrada lá no cativeiro, discutindo com Deus. Agarrada lá no cativeiro, batendo boca com Deus. Tentando entender. Pensando se vai valer a pena. Pensando se as coisas vão acontecer do meu jeito. Não vai adiantar. Tem coisas, irmãos, que se a gente ficar dentro do cativeiro, batendo boca com quem está querendo tirar a gente do cativeiro, a única coisa que vai acontecer é que a gente vai permanecer mais tempo no cativeiro. Veja a destruição que veio sobre o Egito simplesmente porque o faraó não cedeu. O faraó não cedeu. Ele não cedia o que era para ele ceder. Ele não cedia o que era para ele ceder. E ele estava oprimindo o que não era para ele oprimir. Deus permitiu? Permitiu. Mas o que a gente vê isso aqui? A teimosia de Faraó. A insistência dele em manter um posicionamento que não era o posicionamento que ele tinha que manter, né? E é isso que muitas vezes a teimosia faz com a nossa vida. A falta de discernimento, a gente ficar tentando entender coisas que não é o tempo da gente entender. O que Deus fala pra gente, irmãos, mesmo que a gente não tenha um entendimento total, é o entendimento suficiente para dar um passo. Então, por exemplo, eu não falei com vocês de manhã, eu fui dando passos com relação ao ciúme gradativamente, à medida que o quê? Que eu aprendia. Eu não venci ele, que me mantém, o ciúme ele nos mantém debaixo de uma opressão espiritual. A gente falou disso de manhã. Então, por exemplo, eu não saí debaixo da opressão do ciúme de uma hora para outra. Eu tive que aprender. Mas cada vez que Deus me ensinava, eu começava uma batalha. A Luciana, né, aquela natureza dela, pecaminosa, lutando para fazer, eu tentando vencer eu mesma, o mal que agia em mim, a influência maligna que agia em mim, né? Eu tive que começar a lutar contra isso para fazer o quê? Aquilo que o Espírito Santo estava me chamando. Era como se o Espírito Santo estivesse lá do lado de fora do Egito falando assim, Luciana, vem. Luciana, agora nós vamos dar mais um passo fora do Egito. Agora nós vamos dar mais um passo porque você precisa sair mais um pouquinho desse cativeiro. Então, muita coisa que Deus nos ensina representa pequenos passos que representam no mundo espiritual, que representa a saída de um cativeiro, às vezes de um grande cativeiro. Para você sair, o ciúme, por exemplo, ele é um cativeiro imenso, mas você vai sair dele gradativamente. Se você permanecer na presença do Senhor, se você permanecer na presença do Senhor buscando discernimento, lendo a palavra, fazendo seguindo os passos, as direções que Deus te deu. Quando Deus, uma das coisas, irmãos, que Deus, ele me pediu para fazer, não costumo falar muito isso não, mas que Deus me pediu para fazer, que depois que eu comecei a fazer, trouxe muita diferença para minha vida, foi o quê? Ler um salmo e um provérbio por dia. Então, se você não faz isso, faça. Leia um salmo e um provérbio por dia, começa lá do Salmo 1 e todo dia você lê um salmo. Quando chegar no Salmo 150, um por dia, volta lá para o Salmo 1. Hoje é dia 13, lê o provérbio 13 hoje. Amanhã você lê o provérbio 14, depois da manhã o provérbio 15. E aí você vai lendo um provérbio por dia, de acordo com a data do dia. Dia 1º, você lê o provérbio 1. Dia 5, você lê o provérbio 5. Dia 10, você lê o provérbio 10. Só que em sequência. Então, mas não faz isso um mês e para. É começar e não parar mais. Porque por meio da leitura do provérbio, você vai receber luz. E que luz que é essa? Você vai receber discernimento, você vai receber sabedoria. Deus, ele vai começar a iluminar o seu caminho. Por meio do salmo, um salmo por dia, você vai receber força. Foi isso que Deus falou comigo. Força por meio do salmo e luz e sabedoria por meio do provérbio. Então Deus, ele vai começar a iluminar tudo que aos seus olhos hoje, tudo que na sua vida hoje é trevas. Então cada pequeno passo que você dá é importante. Cada pequena coisa que Deus te fala e você deixa ele trabalhar, porque veja, Deus está falando com a gente de ciúme hoje. Deus falou semana passada, se eu não me engano, de fofoca. Então veja,
Aquele era o dia que Deus precisava trabalhar com a gente com relação ao que estava saindo da nossa boca. Hoje, Deus precisa trabalhar a gente com relação ao ciúme. É também um cativeiro. Às vezes, você entende uma parte do ciúme, mas precisa também entender a outra parte. E quantas outras, veja, imagina quantas coisas do ciúme talvez eu ainda não entenda. Que Deus que vê na totalidade ainda quer me ensinar. Eu não sei. Eu sei do que ele já me ensinou, mas eu não sei do que ele ainda quer me ensinar. Tem anos que Deus me ensina sobre isso. Anos. E é ele, irmãos. Quando eu falo que ele é ele, não é vídeo. Eu não assisto o vídeo para ver o que os outros falam e venho aqui falar. Não. Eu entrego aquilo que Deus me entrega. Eu ensino aquilo que ele me ensinou. Não é o que eu vejo os outros falar. Eu não sei o que os outros falam sobre isso. Eu sei o que Deus fala disso para mim. Então, o que Deus fala disso para mim é o que eu falo. Se outras pessoas falam diferente, não vou falar que está errado. Também não sei o que outras pessoas falam. Eu sei o que eu falo. Porque o que Deus fala para mim é o que eu falo. Entende? Então, algumas coisas, irmãos, se a gente permanecer em algumas coisas que aos olhos do Senhor são cativeiros, cativeiros são lugares de opressão. Cativeiros são lugares de opressão. Então, nós temos que sair de cativeiros. Tem pessoas que estão aprisionadas. Deus, ele me deu uma visão. Ele me deu uma visão também nessa madrugada, onde ele me mostrou que tem pessoas que estão aprisionadas. Precisam sair de cativeiros. A gente orou por saída de cativeiro tem pouco tempo. Eu acho que semana passada. Sabe? Então é igual eu falo. A gente tem sempre que orar. É bom orar naquilo que Deus mostra e deixar ele trabalhar. Então hoje, irmãos, Deus está vendo que tem filhos que estão em cativeiros. Estão sendo oprimidos. Deus quer libertar. Mas por que eu trouxe um pouco da palavra de manhã? Porque a gente tem que entender que tem hábitos, que tem coisas que nós fazemos, irmãos, que a gente é o que? Eu me colocando num cativeiro. Então, quando Deus fala, muda esse comportamento, eu não posso resistir a mudar. Porque senão é Deus falando, Luciana, vem filha, vem. E eu fico de cá resistindo. Eu fico de cá, Senhor, mas se eu for, vou largar minha casa aqui no Egito. Senhor, mas se eu for... Ai, o que essa pessoa vai pensar de mim? Senhor, aqui o meu vizinho no Egito, se eu for, ele vai pensar que eu fui e abandonei ele. Peraí. Talvez o meu vizinho do Egito não queira sair. Talvez o meu vizinho do Egito, Deus, não tenha o propósito de levar ele comigo. Deus não tinha propósito de levar Ló junto com Abraão. E olha o que deu. Olha o que deu. Abraão tentou resolver um problema que não era para ele resolver, tentou fazer uma coisa que não era para ele fazer, e olha o que deu. Olha como foi o fim da vida de Ló. Não adiantou, não ajudou Ló. Parecia que estava ajudando Ló, parecia que estava favorecendo Ló, mas no final das contas, olha como foi o fim da vida de Ló. Talvez não teria sido tão ruim se ele tivesse ficado em Harã. Não era para ele ter saído de lá com Abraão, mas ele saiu. Entende? Então, muitas vezes, irmãos, a gente... Falando do ciúme, né? Estou trazendo um pouco essa palavra. A gente está tentando resolver coisas, fazer coisas, se intrometer em coisas que não vai ajudar a gente, também não vai ajudar a outra pessoa. Às vezes o vizinho, que você está tentando tirar ele do Egito, Deus não quer tirar ele, levar ele com você. Igual Deus não queria levar Ló com Abraão. Entende? Então não pode forçar. Se Deus está chamando é você... Então veja, é você. Vem, sai daí. Eu estou chamando você, eu te chamo pelo nome. Sai daí. Sai do meio dessas brigas. Sai do meio dessas conversas fiadas. Sai do meio dessas confusões. Ora, mas não envolve. Eu estou te tirando desse cativeiro. Aí você vai ficar oprimido. Aí você vai ficar absorvendo chuva radioativa. Aí você vai ficar sujeito a ataque espiritual. Aí você, tendo esse comportamento, você está vulnerável. Entende, irmãos? Então não adianta, o Senhor está me chamando e eu ficar daqui resistindo. Eu ficar daqui tentando levar quem não é para eu levar junto. Eu ficar daqui batendo boca, não, aquilo que eu entendi que é para ir. Ah, mas e se não tiver comida? Ai, meu Deus, e se não tiver isso, e se não tiver aquilo, o que essa pessoa... Peraí. Irmãos, nós temos que controlar nossa mente, senão a gente entra em parafuso. Quando a gente entra em parafuso,
a nossa vida também entra em parafuso, porque se não tem equilíbrio aqui, não vai ter equilíbrio nas outras áreas da nossa vida. Se não tem sanidade aqui, se não tem sensatez aqui, se aqui tá loucura, tá faltando juízo, não tem discernimento, então as áreas da minha vida vão estar uma bagunça. Não tem como ter ordem fora se não ter ordem dentro. Se não tem ordem aqui, não tem ordem aqui, não tem como ter ordem fora. Agora, se eu preciso ajudar, se eu preciso entrar em ordem aqui, né? A mente, o coração, para as outras áreas da minha vida entrarem em ordem. Veja que Deus estava tirando o povo do Egito para dar uma vida nova. Então tem lugares que são cativeiros, tem coisas que elas são cativeiros, que se a gente não deixar Deus tirar, Deus mudar, não tem como a vida nova chegar. Então quando Deus fala assim para você, olha, não envolve naqueles assuntos, sabe, não envolve naquelas conversas, não envolve naquelas brigas, não fica tentando controlar essa pessoa, não fica tentando fazer ela fazer as coisas do jeito seu, não fica se intrometendo. Aí você ouve, entende, mas não faz. Então você está se mantendo num cativeiro. E aí você está sujeito a todo tipo de mal. E como que a sua vida vai entrar em ordem? Como que seu coração, a sua mente vai entrar em ordem se você não sai debaixo daquela chuva radioativa que está bagunçando sua mente, está bagunçando seu emocional, bagunçando as áreas da sua vida? Como que você precisa deixar Deus te tirar do Egito? Entende? Então, irmãos, Deus está entrando para resgatar... Popô, só um minutinho, irmãos, Popô. Deus está entrando para resgatar filhos aqui. Para resgatar filhos aqui. Para dar livramento. Para dar livramento, para tirar do Egito. O faraó bonitinho estava se opondo, tentando prender quem Deus não queria que ficasse preso. Não adianta o inferno querer te prender. Porque se você está abrindo o coração, veja que o povo tinha saído do Egito. Aqui o povo tinha aberto o coração. O povo tinha aberto o coração. Eles tinham deixado Deus tirar eles de lá. Só que agora eles estavam sendo oprimidos pelo faraó, que queria manter eles lá, que não aceitava eles saírem. Já tinha passado por todo tipo de provação. Só que Deus tinha ordenado, tinha liberado uma palavra que eles sairiam sim do Egito. Deus, ele está vendo que você, mesmo com dificuldade, às vezes mesmo com um pouco entendimento que você tem, está deixando ele trabalhar, está deixando ele te arrancar do Egito. Tudo que ele vai te revelando que é cativeiro, que é Egito, você vai deixando ele trabalhar. Só que muitas vezes ele vê a opressão no mundo espiritual, é Deus tentando puxar de um lado, o inimigo tentando manter a gente no outro. Só que ainda que tenha um inimigo espiritual, um faraó, que está tentando te manter preso de cá, está tentando te manter no cativeiro do lado de cá, Deus, ele já determinou que você vai ser liberto. Ele já determinou que vai te dar livramento. Ele já determinou que vai te resgatar. Ele já determinou. Porque ele tem um novo caminho para você seguir, uma nova vida para você viver, contemplar. Não tem como a gente viver o novo de Deus sem sair do cativeiro. Então, não adianta eu resistir em querer ficar no cativeiro. E também não adianta, uma vez que eu já concordei em sair do cativeiro, o inimigo tentar me manter presa lá. Porque aqui eles estavam debaixo de uma cobertura. Deus estava cobrindo aquele povo, estava guiando aquele povo. Mesmo que tenha sido um processo longo, difícil, doloroso. Porque foi. É diferente na nossa vida? Pensa se é. Pensa se é diferente na nossa vida. Mas se Deus determinou que vai te libertar de todas as cadeias espirituais, que vai te tirar de todos os cativeiros espirituais para você prosperar na vontade dele, então é isso que vai acontecer. Não adianta o inimigo tentar te impedir, não adianta ele tentar te prender, não adianta ele tentar tocar no seu emocional, nos seus sentimentos, não adianta ele tentar usar pessoas, não adianta o inimigo usar de qualquer que seja a armadilha dele para te prender, porque Deus vai te libertar. Deus vai te libertar. Então hoje nós vamos orar por resgate, porque assim como Deus ele falou por meio de Moisés ali para o povo, ele fala para você hoje. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje.
Deus, ele vai te dar um livramento hoje. Ele vai te tirar de um cativeiro hoje. Ele vai te libertar de uma opressão hoje, de algo que queria te prender hoje, de algo que queria te amarrar hoje, de algo que queria destruir a sua vida hoje. Porque ele quer que você caminhe, mas não é caminhar preso. Eu vi uma pessoa presa, mas veja, Deus não quer que você caminhe preso. É liberto. Preso não, liberto. Em Cristo nós somos libertos. Libertos para prosperar. Então vejam o livramento que é hoje. Deus, ele vai te dar um livramento de um mal que estava te oprimindo hoje. Você vai ser liberto de algo que estava te oprimindo hoje, que representava um cativeiro. É Deus que está operando, é Deus que está trabalhando para te libertar de tudo que é prisão aos olhos dele. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vê. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Se tem uma sombra, um encosto andando com você, um encosto espiritual, um peso espiritual, algo ruim, pesado que estava andando com você, hoje Deus vai te dar livramento desse mal. Hoje Deus vai te dar livramento desse mal. O faraó ficava na cola daquele povo, fez tudo o que ele pôde para oprimir eles no Egito, e quando viu que eles estavam saindo, ainda oprimiu eles mais. Ia passar por cima deles. O inimigo não vai passar por cima de você como ele estava prevendo, porque você é filho amado, é filha amada. Jesus, ele te ama com um amor que você não compreende. Ele é paciente, ele tem uma paciência que a gente também não compreende. Ele te ama, ele se importa com você. O que é importante para você é importante para ele. O que dói em você, dói nele. Ele importa. Ele vê o que está te causando opressão, o que está causando dor em você, e ele quer te livrar disso. Porque ele quer que você tenha saúde emocional, saúde física, clareza mental. Ele quer que você seja liberto para vencer, para romper, para avançar. Então um mal que estava igual sombra na sua vida, um mal que estava igual um encosto na sua vida, caminhando com você, te oprimindo, te atrapalhando, pesando a sua vida, hoje Deus vai te dar livramento. Hoje Deus vai te dar livramento de algo ruim que estava caminhando com você, que estava igual sombra. Em nome de Jesus, toma posse dessa palavra, porque hoje Deus vai dar livramento para filhos aqui. Livramento de coisas ruins que estavam acompanhando, que estavam oprimindo. Estou falando de coisas espirituais, tá, irmãos? Então nós vamos orar, sabendo que Deus, ele vai vir depressa te socorrer. Ele vai vir depressa tomar posse da palavra do Salmo 70. Por favor, Deus, livra-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar. Voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Recuem horrorizados com a própria vergonha, pois disseram: ah, agora o pegamos, não. O faraó foi quente em cima do povo. Ah, agora não tem escapatória, estão presos entre o meu exército e o mar. Ah, agora o pegamos, mas não. Porque Deus, ele está vindo hoje te dar livramento dessa opressão. Ele está vindo hoje te livrar das garras do perverso, te livrar das garras do faraó e do poder do exército dele. Quem vai voltar atrás envergonhado e confundido hoje vai ser o inimigo. Vai ser o inimigo que estava te oprimindo, que estava caminhando com você igual um encosto. Tem coisa ruim espiritual, irmãos, que é igual encosto. Entra, e depois que entra, é só misericórdia de Deus. Então Deus te livra de um encosto hoje, de um faraó, de um espírito maligno, sanguinário, que estava trazendo problema para a sua vida. Vamos orar, irmãos, com fé, crendo nessa palavra. Deus, ele tem limpeza espiritual para fazer. Limpeza espiritual, sujeira aqui, o ciúme, sabe? Pode ter outros tipos de coisa. Eu estou falando de ciúme porque a palavra da manhã foi de ciúme. Muitas vezes, né, Deus, ele dá uma estendidinha. Ele gosta, assim, que eu dê uma estendida na palavra à tarde do que foi de manhã. Para a gente continuar meditando, sabe? Entendendo. O Espírito Santo continuar ministrando no nosso íntimo. Então o ciúme, ele deixa rastro espiritual. O ciúme, ele deixa rastro, tá?
Se você tiver, você pode ter sonhos que você vê rastros. Já viu, por exemplo, quando lesma passa? A lesma não deixa rastro. E você pode ter sonhos onde você vê lugares que você entra e de repente você fala assim, mas o que é essa sujeira aqui? Você não viu a sujeira. Você vê, às vezes, muita urina num lugar e você não estava vendo quem estava urinando tudo no lugar, muitas fezes, se você chega a ver aquele tanto de fezes. Isso pode representar também, pode ser ciúme, pode ser fofoca, tá? Mas pode ser ciúme. É Deus falando, olha, tem muita sujeira aí que precisa limpar. Sujeira espiritual que foi ficando, que foi entrando na nossa vida e que precisa fazer uma limpeza. Por que eu falei isso? Porque Deus me mostrou isso. Deus me mostrou isso. Mostrou filhos que estão aprisionados, que precisam sair de cativeiros. Mostrou esse tipo de sujeira. E está na hora de fazer uma limpeza. Irmãos, eu sempre falo isso, a limpeza começa onde? Em nós, né? E depois ela atinge as áreas da nossa vida. Então Deus, ele quer fazer também uma limpeza espiritual, para trazer bonança, para trazer paz. Tá? Então agora nós vamos orar para que Deus, ele venha dando livramento, ele venha resgatando os filhos dele. Amém? O faraó pode ter contado vitória, mas quem vai comemorar vai ser você. O faraó pode ter contado a vitória, mas quem vai comemorar a vitória vai ser você, porque Deus vai te dar livramento, Deus vai te resgatar. Você não vai ficar em nenhum cativeiro, não vai ficar oprimido. Não vai ficar oprimido no Egito. Deus está te tirando de tudo que é Egito, de tudo que é cativeiro. E o faraó não vai passar por cima de você. Não vai fazer com você o que ele pensou que faria. Porque Jesus, ele nos pede para cuidar. E ele cuida, ele te ama, então ele cuida de você. Ele te ama e ele cuida de você. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra e nós dizemos sim para o teu livramento, para o teu resgate. Pai, vem livrando cada filho teu aqui, Senhor, em nome de Jesus, de tudo que aos olhos do Senhor é cativeiro. Filhos, Pai, que por falta de discernimento, de entendimento, vão fazendo coisas que vão trazendo peso espiritual, sujeira espiritual. Coisas que, Pai, por inocência, por falta de discernimento a gente faz. E vai trazendo só problema, só confusão para a nossa vida. Senhor, mais uma vez eu repreendo o ciúme em nome de Jesus Cristo. Cada filho teu que precisa de discernimento com relação ao ciúme, dá discernimento para essa pessoa. Pai, ensina para eles no íntimo. Fora o que a gente fala aqui nas orações, Pai, eu oro para que o Senhor coloque no coração deles o desejo de ler um salmo, de ler um provérbio, para que eles possam buscar a tua luz na tua palavra. Porque quem busca encontra, Pai. Aquele que bate, a porta lhe será aberta. O que pede, recebe. Nós precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria. Abre o coração dos teus filhos, Pai, para eles lerem a tua palavra, lerem um salmo por dia, um provérbio por dia. Eles precisam de luz, o Senhor sabe disso, Pai. Faz os cegos enxergarem, Senhor, nós precisamos enxergar. Joga por terra toda a cegueira espiritual, Pai. Nós queremos sair de tudo que é cativeiro, de tudo que é prisão. Livra-nos, Pai, em nome de Jesus, de tudo que está nos aprisionando, de tudo que está nos mantendo presos em cativeiros, de tudo que impede a nossa libertação. Nos ajuda a não resistir à Tua vontade, a não resistir à Tua palavra. Nos livra do ciúme, Pai, que faz a gente intrometer no que a gente não deve intrometer, que faz a gente fazer tanta coisa, Pai, que não era para a gente fazer. Traz tanta confusão para a nossa vida e muitas vezes até para a vida das outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, livra-nos do ciúme, Pai. Livra-nos de todo o cativeiro que Ele nos coloca, de toda a prisão que Ele nos coloca. E livra-nos de qualquer outro tipo de cativeiro que nesse momento, nesse dia, é a vontade do Senhor nos livrar. Eu repreendo toda a opressão em nome de Jesus, todo ataque do inferno contra a vida dessa pessoa, Pai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor venha fazendo uma limpeza espiritual como o Senhor mostrou. Eu profetizo o Senhor libertando filhos aqui, tirando de cativeiro e fazendo uma limpeza espiritual, toda a imundície que o Senhor me trouxe, toda a imundície que a fofoca também trouxe, Pai. Que o Senhor venha fazendo uma limpeza espiritual. Em nome de Jesus, eu profetizo uma limpeza espiritual.
Nos ajuda, Pai, a pensar da maneira correta, a ser lúcidos, a caminhar enxergando. Nós não podemos ser encontrados dormindo, desperta ou tu que dormes. Nós precisamos enxergar como o inimigo age, como ele consegue entrar. Nós precisamos enxergar tudo o que é cativeiro que o Senhor já enxergou. Em nome de Jesus eu profetizo livramento. Eu profetizo que hoje, Pai, o Senhor entra para livrar essa pessoa. O Senhor entra para livrar ela da opressão, de toda a armadilha que o inimigo preparou, de todo o mal que o inimigo preparou, meu Pai, para mantê-la presa e oprimida. O Senhor entra hoje para livrar os teus filhos de algum mal. Eu repreendo todo o encosto espiritual em nome de Jesus, todo o encosto que estava caminhando com essa pessoa, bagunçando a vida dela, o cenário dela, atrapalhando as coisas que ela faz, trazendo bagunça, desordem, peso espiritual. Em nome de Jesus eu profetizo esse encosto saindo e toda a perturbação que ele trouxe saindo com ele, Pai. Eu repreendo o ciúme, eu repreendo a inveja, eu repreendo todo o espírito maligno, todo o espírito de miséria, de escassez, todo o espírito maligno, Pai, que tá como um encosto na vida dessa pessoa, trazendo problema e perturbação. Eu profetizo esse mal saindo. Hoje o Senhor entra para tirar um mal do nosso caminho. Hoje o Senhor entra para trazer livramento, para nos resgatar de toda a opressão do faraó. Nos coloca num novo caminho, num novo posicionamento. Eu profetizo o Senhor reposicionando filhos do Senhor aqui. O Senhor reposicionando filhos, tocando na mente, no entendimento, no coração e reposicionando eles, Pai. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos? Então deixa Deus te libertar. Deixa Deus fazer a limpeza espiritual que ele precisa fazer e deixa Deus te reposicionar. Eu profetizo Deus te reposicionando, te libertando, te livrando de todo o encosto que estava te oprimindo, trazendo problema para a sua vida. Amém? Deus te abençoe.